Boa tarde, boa noite, bom dia, meu irmão, minha irmã, que tem acompanhado o nosso curso. Estamos já caminhando para o seu final. Essa é a nossa antepenúltima aula, a 12ª. Mas é de costume nós sempre extrairmos da aula anterior um traço ou mais relacionado ao perfil de uma pessoa conforme o coração de Deus. E eu peço ajuda, tenho pedido recorrentemente, mas hoje eu peço assim de forma mais enfática a ajuda dos irmãos, porque não encontramos nenhum traço que seja próprio de uma pessoa conforme o coração de Deus na aula passada, que tratou do capítulo 13 do 2º livro de Samuel. É o relato do estupro de Tamar, filha de Davi, por seu irmão Aminon, e por conta desse estupro, Absalão o mata. E Davi tem uma reação contraditória diante do ocorrido, e o que mais chama a atenção é que Davi não traz para si a dor de Tamar. Ou seja, ele não toma nenhuma atitude com relação a Aminon, e depois não toma nenhuma atitude mais severa com relação a Absalão. É interessante pararmos para pensarmos um pouco acerca desse fato que está registrado no capítulo 13 de 2º Samuel. Parece que Deus chegou ao ponto. Ele começa, a partir daí, com esse impacto da perda do primeiro filho, do segundo filho, o pagamento da segunda parcela de dívida que o próprio Davi estabeleceu, e Deus começa, então, um processo de disciplina na vida de Davi, um processo de conserto. E o melhor lugar para isso, conforme a pregação do pastor Mazinho ontem, 11 de outubro de 2020, com base em Deuteronômio 8, Deus disciplina a quem ama para o bem de quem ele ama. Para o bem de Davi, Davi, então, é levado para um deserto de provações. E nesse deserto, Davi encontra um vale de morte. E Deus, quando faz isso com a gente, meus irmãos e minhas irmãs, meus amigos, Ele faz a partir do que nós somos e a partir do que Ele é. A partir de tudo o que nós conhecemos acerca dEle, acerca de nós mesmos e acerca do nosso próximo e do contexto no qual nós estamos inseridos. E Davi era um homem que conhecia Deus e precisava retomar isso em sua vida. Ele escreve no Salmo 23, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O bordão e o cajado são usados para disciplina.
e Davi tinha a disciplina de Deus como consolo. E outro consolo, Davi não temeria mal nenhum, por quê? Por causa da certeza de que Deus estava com ele. Isso é meio caminho andado. No Salmo 40, Salmos de número 40, encontramos o seguinte: esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre a rocha e me firmou os passos. O que Davi estava vivendo era esse tremedal de lama e perdição. A sua casa estava mergulhada, chafurnada na lama do pecado. E Deus começa a trabalhar o coração de Davi, começa a trabalhar a sua casa. E é interessante, então, na continuação da história, percebermos que Davi tem os seus olhos abertos. E ele começa a perceber, nas tragédias que estava vivendo, nas dificuldades que experimenta com os seus filhos, ele começa a ver a mão de Deus. Ele começa a perceber o cajado, o bordão de Deus disciplinando-o, consertando a sua vida, restaurando o seu coração que fora vitimado pelo pecado. E a história de Davi e seu filho Absalão é o relato mais longo que nós encontramos nos escritos de Samuel. Eles começam no final do capítulo 13 do segundo livro de Samuel e terminam no início do capítulo 19. E uma coisa chama a atenção nessa história, antes de nos aproximarmos mais de Absalão. A leniência de Davi, a sua condescendência com relação às pessoas que ele estima, às pessoas que ele ama. Nós vimos que Davi fora condescendente, fora leniente com Joabe, o comandante do seu exército, homem da sua confiança. Acontece que que Joabe matou Abner, que era o primeiro do exército de Isbosete e que à época havia feito uma aliança com Davi, o que era importante, já que Isbosete queria o trono. Isbosete, filho de Saul. E por que Joabe matou Abner? Porque nas batalhas referentes a essa rebelião de Isbosete, Abner matou a Azael, irmão de Joabe. E o que acontece? Diante do fato que Joabe matara Abner, Davi não fez nada. Continuou tudo como dantes, no quartel de Abrantes. Davi foi leniente também com Absalão. Absalão
matou Aminon, seu irmão, foge, como vamos ver agora, e nada acontece. Mas era obrigação do rei fazer justiça, tanto com relação a Joabe, que matou a Abner por traição, quanto a Absalão, que matou seu irmão Aminon à traição e por vingança do que fizera a sua irmã Tamar. Davi foi leniente nos dois casos e vai pagar um preço alto por isso. Mas depois que mata a Aminon, Davi foge. Desculpem, Absalão foge para a Síria, vai esconder-se na casa de seu avô materno. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 13, versos 37 a 38. 2 Samuel 13, verso 37 a 38. Diz assim a palavra do Senhor: Absalão, porém, fugiu e se foi a Talmai, filho de Amiúde, rei de Gesur, e pai de Maaca, mãe de Absalão. Imagino tanto que ele era mimado por esse avô. Assim Absalão fugiu, indo para Gesur, onde esteve 3 anos, naquele ambiente sírio, com outros valores, outra cultura, outra fé, outros deuses, e Absalão passa lá, então, essa temporada com o seu avô. E, à medida que o tempo foi passando, Joabe foi percebendo que a ira de Davi estava se aplacando. E começa, então, a articular a volta de Absalão, porque ele estava incomodado com a distância do filho de Davi, conhecedor de Davi como era. E ele combina com uma mulher de Tecoa, uma mulher astuta, muito esperta, e combina com ela uma estratégia para convencer Davi a trazer de volta o seu filho Absalão. E essa mulher consegue, junto com Joabe, a convencer a Davi, o que demonstra novamente a corte como um ambiente de sabedoria pervertida. Porque a historinha que a mulher contou para Davi é meio que uma versão assim piorada e muito piorada da parábola que Natã contara a Davi, principalmente como estratégia de convencimento. A estratégia foi mais ou menos a mesma. Porque eu tinha 2 filhos, eles brigaram, um matou o outro, e por aí vai, e Davi começa a julgar a questão e é convencido. E o principal argumento usado no convencimento de Davi é de que a morte é inevitável, mas Deus não tem interesse nela e Deus não está muito preocupado com ela e trata as pessoas com condescendência. Uma deturpação do conceito da misericórdia de Deus. Nós encontramos isso no segundo livro de Samuel, capítulo 14, verso 14, diz assim a palavra do Senhor:
porque temos de morrer e somos como águas derramadas na terra, que já não se podem juntar. Olha só, pois Deus não tira a vida, mas cogita meios para que o banido não permaneça arrojado de sua presença. Isso é um barateamento da graça e da misericórdia de Deus para conosco. Alguns aspectos não foram considerados por Joabe, que colocou essa palavra na boca daquela mulher. Primeiro, apesar dos crimes capitais do rei, Davi, Deus o perdoou. Deixa eu tomar uma aguinha. Deus o perdoou e mais. Perdoou e permitiu que ele continuasse a reinar. O que não aconteceu, por exemplo, com Saul. Ora, mas a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então ele teve 2 pesos e 2 medidas. Saul perdeu pelos pecados e desobediência, porque o pecado é desobediência, cometidos, ele perde a dinastia e depois o trono. E no caso de Davi, não. Ele não perde a vida e continua reinando, porque Davi falou a Natã que aquele homem que havia feito aquilo deveria morrer, e aquele homem era ele, dentro da parábola de Natã. O que temos que considerar nesse caso é que Deus não restaura automaticamente os banidos. Restaura aqueles que se arrependem e deixam seus caminhos maus. Davi arrependeu-se diante de Deus e Deus o perdoou. E em momento algum, Davi negou a sua culpa ou tentou maquiar diante de Deus, como Saul quis fazer, o seu pecado. Então, Deus restaura a vida do arrependido. Um coração contrito e arrependido não desprezarás, está escrito na palavra de Deus, e Deus é fiel. E Deus faz isso porque alto preço foi pago pelo perdão dos nossos pecados. Ele entregou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue pelos pecados da humanidade, para que todo aquele que crê e se arrepende tenha a vida eterna. Então, apesar disso tudo, Davi concorda com Joabe e com aquela mulher astuta, mas não recebe o filho. No segundo livro de Samuel, ainda no capítulo 14, dos versos 21 a 24, encontramos: então o rei disse a Joabe: atendi o seu pedido, vá, pois, e traze o jovem Absalão. Inclinando-se, Joabe prostrou-se em terra, abençoou o rei e disse: hoje reconheço que achei mercê diante de ti, ó rei, meu senhor, porque o rei fez segundo a palavra do seu servo. Levantou-se Joabe, foi a Jesur e trouxe Absalão a Jerusalém. Disse o rei: torne para sua casa e não veja minha face. Tornou, pois, Absalão para sua casa e não viu a face do rei.
continuou. Agora Absalão está em Israel, está em Jerusalém, mas não convive com o rei. E Absalão exerce pressão sobre Joabe, tipo, peraí, Joabe, eu fui buscado lá na casa do meu avô, na Síria, fui trazido para cá e não convivo com meu pai. Que história é essa? A partir daí, Joabe começa a afastar-se de Absalão, porque percebeu que havia entrado numa canoa furada. Sabe o que Absalão faz? Manda seus servos tacarem fogo na plantação de cevada pertencente a Joabe e que ficava ao lado da sua casa. E diz para os seus servos, não precisa ter medo não, vai lá e faz o que eu estou mandando, porque quem está mandando é o filho do rei. E os servos fizeram isso, Joabe veio correndo para ver o que estava acontecendo. Aí convence Joabe a ir mais uma vez interceder por ele, Absalão, junto ao rei, e o rei cede. Da mesma forma que Absalão cedeu, que Joabe cedeu à pressão de Absalão. Os problemas, então, começam. E Absalão, na convivência da corte, na proximidade com o rei e com as autoridades de Israel, começa a arquitetar uma revolta. E sabe como que ele começa a fazer isso, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga? Ele começa acusando o pai de leniência, de condescendência. Começa a acusar o pai junto ao povo de que o pai não fazia justiça em Israel. E eu acredito sinceramente que ele fez isso a partir do fato de que Davi fora condescendente com Joabe e com ele próprio, Absalão, quando este matara seu irmão. Sabe como que ele fazia isso? Ficava lá na porta da cidade. Todo mundo que vinha para ser recebido pelo rei, ele chamava, falou, o que você vai fazer lá? Vai perder seu tempo. O rei Davi não é um rei que faz justiça. Uma acusação grave naquela época, porque era papel dos reis fazer justiça diante do povo. Mas Absalão não para aí. Ele conta uma mentirinha para o rei e o rei o autoriza a ir para Hebrom, cidade onde Davi começou a reinar. E qual foi a mentira que Absalão trouxe para o rei? Ele fala para o rei o seguinte, falou, pai, deixa eu ir lá para Hebrom, porque quando eu estava na Síria, eu fiz um voto a Deus de que, quando eu voltasse, eu iria a Hebrom, onde eu nasci, fazer sacrifícios ao Senhor. Aí Davi concordou, falou, vai lá, meu filho, Deus te abençoe no seu sacrifício. Mas Absalão dá um passo importante na sua revolta a partir de sua ida para Hebrom.
ele vai já para Hebrom com o intuito de tornar-se rei. E a conspiração ganha força, principalmente porque ele leva consigo a Aitofel, um dos principais conselheiros do rei. Isso está registrado no segundo livro de Samuel, capítulo 15, versos 10 a 12. Diz assim: a palavra do Senhor: enviou Absalão emissários secretos por todas as tribos de Israel, dizendo: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. De Jerusalém foram com Absalão 200 homens convidados, porém iam na sua simplicidade, porque nada sabiam daquele negócio. Estavam entrando lá na rebelião meio que de gaiatos. Também Absalão mandou vir Aitofel, o gilonita, do conselho de Davi, da sua cidade Gilo, enquanto ele oferecia os seus sacrifícios, tornou-se poderosa a conspirata e crescia em número o povo que tomava o partido de Absalão. E Davi reage diante desses fatos preocupantes, cujas notícias chegam a ele. Sabe qual a decisão de Davi? Vou fugir. E começa a se preparar para deixar o trono, para deixar Jerusalém. E a partir daí começa a acontecer uma coisa interessante. Davi volta a manifestar traços, caracteres de um homem conforme o coração de Deus. O primeiro deles está registrado em 2 Samuel 15, versos 25 e 26. Vale a pena ler, meus irmãos e minhas irmãs. Diz assim a palavra do Senhor: então disse o rei a Zadoque, o sacerdote. Davi disse a Zadoque, o sacerdote, na preparação da fuga: torna a levar a arca de Deus à cidade. Se achar eu graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. O que Zadoque estava propondo sutilmente para Davi é que Davi usasse a arca como amuleto. Vamos levar a arca, porque aí os homens que estão conosco se carregarão de poder e vencerão. O que estava sendo proposto é isso. No verso 26, diz assim: se Deus, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Davi volta a enxergar a mão de Deus em tudo o que estava acontecendo. Olha, o que está acontecendo é para o bem do povo. E se eu não for bom para o povo conforme o Senhor, que Ele faça justiça e que Ele execute a sua vontade para o bem do povo e para o meu bem. Davi começa a voltar a ser lúcido, a ouvir o Espírito
Espírito Santo de Deus que habitava nele, a ouvir a sua raiz, a firmar os seus passos na rocha, estava começando a ser tirado do tremedal de lama e firma os seus pés sobre a rocha, que é Jesus Cristo. E é interessante que Uzai, que era também um dos principais conselheiros de Davi, não embarca na rebelião junto com Aitofel e chega todo com a cabeça cheia de cinza e poeira, com a roupa rasgada. E olha só a reação de Davi, que já começa a articular estratégias para desmobilizar a revolta de Absalão. Isso nós vamos encontrar em 2 Samuel 15, 31 a 37. 2 Samuel 15, 31 a 37, está registrado o seguinte na palavra do Senhor. Então fizeram saber a Davi, dizendo: Aitofel está entre os que conspiram com Absalão, pelo que disse Davi. Davi disse uma pequena oração. Ó Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Não deixa que o conselho de Aitofel chegue aqui contra nós. Verso 32. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, ao cimo do Sião, do Monte Sião, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Olha o que Davi diz para ele. Disse-lhe Davi: se fores comigo, ser-me-ás pesado. Eu não preciso de você aqui, não. Eu preciso de você, sabe onde? Lá no palácio. 34. Porém, se voltares para a cidade, para Jerusalém, e disseres a Absalão: eu serei, ó rei, teu servo, como fui dantes, servo de teu pai, assim agora serei teu servo. Dissipar-me-ás, então, o conselho de Aitofel. Tens lá contigo Zadok e Abiatar, os dois sacerdotes que estão conosco. Todas as coisas, pois, que ouvirdes da casa do rei, farás saber a esses sacerdotes. Lá estão com eles seus 2 filhos, Ahimaás, filho de Zadok, e Jonatas, filho de Abiatar. Por meio deles, me mandareis notícias de todas as coisas que ouvirdes. Uzai, pois, amigo de Davi, obedeceu. Veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. Você sabe o que o Davi fez aqui? Ele montou uma verdadeira rede de informação. Ele tinha homens dentro do palácio. Somado a eles agora vai Uzai, que havia sido um dos seus melhores conselheiros, para aconselhar Absalão com o intuito de enfraquecer
os conselhos do traidor Aitofel. Aí o que acontece? Davi, nesse ínterim, traz mais uma manifestação de seu caráter de um homem conforme o coração de Deus, um homem que tem a sua confiança e a sua esperança única e exclusivamente no Senhor. E faz isso assumindo atitudes diante de seus inimigos que se aproveitam desse momento de fragilidade para um ataque frontal a Davi. Isso no capítulo 16, versos 7 a 10, registra um desses fatos. Amaldiçoando Davi enquanto fugia do seu filho Absalão, dizia Simei: fora daqui, falando de Davi, hein? E para Davi, fora daqui, fora homem de sangue, homem de Belial, tipo filho do rabudo, filho de Satanás. Ofensa terrível. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul. O cara ainda tinha, sabe o quê? Mágoas do tempo de Saul, da derrota de Saul, do fato de Davi ter anulado a revolta de Isbosete. E está aqui, ó, Simei derramando suas mágoas e seu ódio sobre Davi. E continua: cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos do seu filho Absalão. Eis-te agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Já pensou? Usando o nome de Deus, inclusive. Normalmente é assim que os inimigos dos filhos de Deus fazem, dentro da própria casa de Deus. Então Abissai, filho de Zeruia, que era fiel a Davi, disse ao rei: por que amaldiçoaria este cão? Devolve com a mesma medida. Por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixa-me passar e lhe tirarei a cabeça. Uma ordem tua, eu vou lá e decepo esse cão morto. Respondeu o rei Davi. Agora é o Davi que nós conhecemos e que Deus ama tanto. Respondeu o rei: que tenho eu convosco, filhos de Zeruia? Ora, deixa-o amaldiçoar. Pois se o Senhor lhe disse: amaldiçoa Davi, quem diria: por que assim fizeste? Disse mais Davi a Abissai e a todos os seus servos: eis que o meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda esse benjamita, adorador de Saul. Deixa-o que amaldiçoe, pois o Senhor o ordenou. O Senhor assim quis que acontecesse. Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia.
Deixa. Não está acontecendo nada em Israel que não seja debaixo da soberania de Deus. E isso está registrado, meus irmãos e minhas irmãs, na palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Davi retoma a sua confiança em Deus. Deixa de olhar para as circunstâncias e fixa os seus olhos naquele que é fiel, naquele que é soberano, naquele que é poderoso e que tem a história nas suas mãos. E aí voltamos para o palácio. O primeiro conselho que Aitofel dá a Absalão, para entendermos essa soberania de Deus a que Davi se refere. Existe Deus em Israel. E o primeiro conselho, para vocês terem uma ideia, que Aitofel dá a Absalão, define o cumprimento da profecia de Natã, que está registrado no capítulo 12 deste livro, 2 Samuel, nos versos 11 e 12. Quando Deus, por intermédio de Natã, fala para Davi o seguinte: o que você fez escondido acontecerá em Israel debaixo da luz do sol. E sabe qual é o conselho que Aitofel, o primeiro conselho que Aitofel dá para Absalão? Vai, deita-te com as concubinas de teu pai, e faz isso numa tenda que será armada em frente ao palácio, para que todo Israel veja. Parece que Aitofel está com tudo para cima de Davi, né? É para acabar com a moral do rei. Ao contrário disso, conforme Davi já percebeu, não está fazendo nada além do que havia sido definido por Deus. E Absalão vai e faz. E Absalão gosta, e o povo gosta, para a tristeza do rei Davi. Mas o seu segundo conselho já encontra a presença de Uzai. É uma boa estratégia. Sabe o que Aitofel aconselha Absalão a fazer? Falou: olha, aproveita o baque que Deus levou pelo fato de você ter se deitado com as concubinas dele debaixo do sol, para todo Israel ver, e o povo gostou da ideia. Aproveita que Davi está cansado, está triste por ter seu filho decidido matá-lo e estar o perseguindo e já ter tomado o trono. Aproveita toda essa fragilidade, organiza aí um batalhão, eu me disponho a ir à frente desse batalhão e vamos pegar o rei Davi de surpresa, cansado, esmilinguido, no meio do deserto. Absalão falou: gostei, uma boa ideia, mas eu gostaria de ouvir também... a outro conselheiro, chama Uzai. Uzai, já sabendo da história,
inspirado pelo Espírito Santo de Deus, chega para Absalão e fala, sabe o quê? Para a tristeza de Aitofel, cara, não faz isso não. Você é filho de Davi. Você sabe muito bem quem é teu pai. O teu pai, na situação que ele está vivendo, sob as pressões que ele está sofrendo, ele é como uma ursa da qual roubaram os filhotes. Tem um filme que eu gosto muito, que é impressionante, o nível do realismo, que inclusive valeu um Oscar de melhor ator a Leonardo DiCaprio, que é O Retorno. Sabe o que acontece com a personagem do filme, representada pelo DiCaprio? De repente, ele se vê entre uma ursa e seus filhotes, por acidente. Não era intenção dele pegar os filhotes dela, não. A ursa parte para cima com tudo. E Aitofel sugere um ataque a Davi. E Uzai o alerta, falou, você vai estar mexendo com ursa que perdeu os filhotes, cuidado. E Absalão recua. É impressionante o relato, a gente não, por questões óbvias, né, o nosso tempo já se vai, mas Aitofel sente tanto o fato do conselho dele não ter tido mais força que de Uzai, para se ter uma ideia do clima que imperava no palácio, na corte de Absalão, que é muito parecido com o clima que impera nos nossos palácios. Por ciúmes, por soberba extrema. Você sabe o que Aitofel faz a partir dessa derrota de aconselhamento? Ele volta para casa, prepara tudo e se mata, suicida-se. Que homem fraco. E Davi, o que me impressiona é o seguinte, Davi havia feito uma oração curta pedindo a Deus que o conselho de Aitofel fosse tornado por Deus em loucura, e foi o que aconteceu. Aitofel comete uma loucura, suicida-se, porque Absalão ouve a Uzai e não a ele. E acontece que Absalão parte para cima de Davi, atravessa o Rio Jordão e chega a Maanaim, onde seu pai estava refugiado, estava exilado. E Absalão comete o maior erro da sua vida, que é enfrentar o exército de Davi com Joabe à frente. Nessas alturas do campeonato, Davi já tem por certa a vitória, já tem toda a estratégia de guerra definida, mas ele pede a Joabe e aos seus soldados para que a vitória fosse ganha, mas que seu filho Absalão fosse
poupado. Parece que Joabe estava tão desiludido com o que Absalão fizera, que ele despreza esse pedido de Davi. Nós vamos encontrar isso em 2 Samuel, capítulo 18, nos versos 9 a 15, que relata a morte de Absalão. Interessante é que os cabelos de Absalão, já falamos isso antes, era uma das suas características que mais o envaideciam. Imagina um cabelo batendo nas costas, que quando era cortado pesava 2 quilos. Eu gosto muito de cinema, aquele filme Dança com Lobos. Tem um índio que tem um cabelo assim, que coisa linda. Mas vamos ver como que acontece a morte de Absalão. Segundo livro de Samuel, capítulo 18, versos de 9 a 15, diz assim: Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com os homens de Davi. Entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho, Absalão ficou preso nele pela cabeça. Ficou pendurado entre o céu e a terra. Os cabelos enrolaram-se, embaralharam nos galhos lá, ele ficou preso. E o mulo que ele montava continuou, passou adiante, e ele ficou lá pendurado. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe fizera saber: Viste-o, por que logo não o feriste ali, derrubando-o por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Eu te premiaria, cara. Disse, porém, o homem a Joabe: Ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei, pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abissai e Itai, dizendo: guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia do rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: não quero perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e traspassou com eles o coração de Absalão, estando ele ainda vivo no meio do carvalho. Absalão concretiza o pagamento da 3ª parcela da dívida que Davi tem para com Deus. Absalão morre. Davi sofre muito. Parece que a dor de Tamar é sentida agora pelo rei. A dor da morte de seu filho Aminon agora é sentida por um coração amoroso quando Davi recebe a notícia da morte de Absalão e fica assim registrado. Segundo livro de Samuel 18, 31 a 33. Chegou o etíope e disse, o etíope, o soldado que foi levar a notícia a Davi: boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope:
Vai bem o jovem Absalão, respondeu o etíope. Sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou. E andando dizia: meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho, meu filho. E na continuação do relato, Davi continua chorando a morte de Absalão. Joabe chega nele e fala: mas até quando você vai ficar chorando a morte do teu inimigo? Ele era teu filho, mas era teu inimigo. E o teu exército que venceu a batalha, como é que fica? Faça um pito em Davi. Davi vai para a porta da cidade e recebe o seu exército. Algumas considerações são importantes no final dessa aula. Primeira, uma vez que o Senhor decreta a disciplina, ela é inescapável. Já se foram 3 filhos de Davi. Na aula que vem estudaremos o que acontece com o 4º que morre. Nesse episódio, pelas mãos de Joabe, que teve papel importante na morte de Urias, Absalão é morto. A 3ª parcela foi paga. A disciplina do Senhor, mesmo quando atenuada pela sua misericórdia salvadora e graciosa, pode ser muito dolorosa. Em meio à vitória, Davi vê a mão disciplinadora de Deus. Seu corpo estremece quando recebe a notícia da morte de mais um filho e expressa que gostaria de ter morrido no lugar do filho. Davi sofre muito, mas agora ele já retomou a certeza de que a dor que ele sente no coração é provocada por mãos amorosas, por mãos cuidadosas que estão o disciplinando, trazendo-o de volta para o caminho da vida, firmando os pés dele sobre a rocha, ligando-o novamente à raiz da sua vida, que é Jesus Cristo, raiz e descendência de Davi. Cristo que está com ele, transformando o seu coração de pedra em coração de carne novamente, e escrevendo nele com suas boas mãos, a partir desses fatos extremamente dolorosos, a sua boa lei. Está trazendo Davi de volta para a vida. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes Deus já agiu assim na sua vida, nas nossas vidas? Que tenhamos essas verdades gravadas em nosso coração, para que não haja estranhamento, para que não haja murmuração, para que não haja rebeldia no dia em que Deus precisar nos levar para o deserto, para que haja disciplina, para que haja santificação e retomada dos seus caminhos. Que Deus nos livre do mal, para que isso não seja necessário, mas se necessário for, que estejamos prontos a receber a disciplina de Deus em nossas vidas. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, Pai bom, justo,
poderoso, transparente, que mostra com clareza o pecado e suas consequências, mas também que nos mostra que é um Deus que, além de justo, é amoroso, é misericordioso, é gracioso, é cuidadoso e é fiel. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor estará conosco. Está escrito. E a tua vara e o teu cajado nos consolará. Pai, faz-nos entender pela obra do teu Santo Espírito nas nossas vidas que, quando o Senhor usa a tua vara e o teu cajado para nos disciplinar, isso é consolo. Por quê? Porque nós somos trazidos por ti de volta para os teus caminhos. O Senhor não nos deixa perdidos no tremedal de lama e perdição que o pecado nos coloca. Não, o Senhor é o bom pastor que deixa 99 ovelhas no aprisco e vai atrás daquela que está perdida, a coloca sobre os ombros e atrás de volta para o seu caminho. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado pela tua fidelidade. Muito obrigado pelo teu amor, pela tua justiça, pela salvação em Cristo Jesus. E é em nome dele que nós te oramos. Amém. Amém. Não deixe de nos mandar suas sugestões, seus comentários e também de nos mandar traços que vão nos ajudar na conclusão da construção do perfil de uma pessoa conforme o coração